Boa tarde a todos. Já está a começar a noite. Nós temos um painel, o último. O tema, os 48 anos da Constituição da República de Moçambique e o que dizia o tema 48 anos da Constituição de Moçambique, maturidade democrática, é o tema deste último painel. Tínhamos dois oradores, o professor Teodoro Ate, mas infelizmente não está aqui conosco, e estaremos com o doutor Mateus Sais, juiz conselheiro do Tribunal do Conselho Constitucional. O doutor Mateus Sais, para além de uma longa atividade profissional como advogado, teve também muita atividade como funcionário do Banco de Moçambique, longos anos baseado na cidade da Beira. Nos últimos anos, ao lado de outras atividades que desenvolve, nomeadamente a docência na Faculdade de Direito da Universidade do Eduardo Mondlane, o juiz conselheiro Mateus Sais é um dos juízes do Conselho Constitucional. Uma pessoa que nos pode falar um pouco aqui desta nossa Constituição, destes nossos 48 anos da Constituição da República de Moçambique, desta nossa maturidade democrática. Conselheiro, por favor, o palco é seu. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Dr. Carlos Martins, ilustre bastonário da Ordem dos Advogados, Sua Excelência João Beirão, vice-presidente do Tribunal Supremo, excelentíssimo senhor Gilberto Correia, bastonário da Ordem dos Advogados, ilustre Dr. Tomás Timbane, bastonário da Ordem dos Advogados, distintos colegas advogados aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, e todo o protocolo observado. Eu irei ocupar-me de um tema que não traz dinheiro para os advogados, comparado com o tema anterior, em que todos estavam interessados, que traz muito dinheiro no bolso dos advogados. Queria agradecer o ilustre bastonário Carlos Martins pela ocasião que me deu para poder partilhar com os demais colegas. Quando dizia o professor Timbane que eu trabalhei muito tempo, sim, sou advogado, inserido numa instituição, mas por motivos alheios à minha vontade, encontro-me com o exercício suspenso. Mas talvez próximo ano, quando termine o meu mandato, poderei voltar para partilhar essas alegrias dos advogados. O tema, como já foi anunciado, são os 48 anos da Constituição da República de Moçambique, maturidade democrática ou não. E quisemos, pegando o tema, demarcar um pouco, porque senão seria muito complexo. Falar só do constitucionalismo moçambicano, preferimos pegar o constitucionalismo versus democracia. Democracia no sentido da sua densificação pelo sufrágio, já que estamos neste momento na moda o sufrágio universal, direto e periódico. Por isso nós optaremos por falarmos de Constituição e sufrágio. Os antecedentes históricos da Constituição da República de Moçambique são sobejamente conhecidos por nós, mas era importante dizer que, olhando para a Constituição da República Portuguesa de 1933, o número 1º do artigo 3º da Constituição Portuguesa
dispunha de forma expressa que na África Oriental tinha Moçambique, que era parte integrante do território português. E esse imperativo, sabemos também pela história de Moçambique, que houve uma ocupação efetiva, cerca dos 500 anos de que se refere, mas a partir de 1885, pela Conferência de Berlim, sabemos perfeitamente que é ali onde se marca a legitimidade de Portugal para exercer a soberania sobre o território moçambicano. Durante a ocupação colonial de Moçambique, a vida e o relacionamento entre os governantes ou ocupantes e os governados ou nativos não foram pacíficas. Isso é de domínio público. Das várias tentativas políticas, diplomáticas, culturais, foram fracassados para o alcance da autodeterminação do povo moçambicano. Foi a via militar que obrigou o regime político português a ceder à independência total e completa, a 25 de junho de 75, como sabemos, precedido de acordos de Lusaka. Os acordos de Lusaka, assinados entre a Frente de Libertação de Moçambique e o Estado português, constituiu um marco político e também marco histórico. Foi nele que Portugal reconheceu o direito de Moçambique à independência e também reconheceu que a Frente de Libertação de Moçambique era o único representante válido das forças vanguardistas ou progressistas da altura para o poder em Moçambique. 2 dias depois, os efeitos do referido acordo de Lusaka projetaram-se sobre a ordem constitucional portuguesa de 1933, derrogando-a através da Lei nº 874, de 9 de setembro, com respeito ao disposto na Lei nº 774, de 27 de julho, e da Lei nº 374, de 14 de maio, com dignidade de lei constitucional. Isso era referente ao direito de autodeterminação dos povos do ultramar. Visando materializar a referida transferência de poderes, as duas partes signatárias do Acordo de Lusaka criaram 3 estruturas de poder. Um alto comissário, que era representante do presidente da República Portuguesa e do governo português, o governo de transição, chefiado pelo primeiro-ministro designado pela Frente de Libertação de Moçambique, e existia também uma comissão mista militar que curava de garantir o cumprimento dos acordos do cessar-fogo. Pela estrutura desenhada nos acordos de Lusaka, entendemos que, salvo melhor opinião, ensaiou-se no período de transição um sistema de governo semipresidencialista, em que tínhamos um presidente da República, que era apenas o chefe do governo, um primeiro-ministro, que era o chefe do governo. Porém, a primeira Constituição da República Popular de Moçambique, aprovada pela Frente de Libertação de Moçambique, a 20 de junho de 75, que entrou em vigor às 0 horas no dia 25 de julho do mesmo ano, veio mostrar um figurino totalmente diferente do sistema de governo em Moçambique. Já essa Constituição dispunha, no artigo 73, que a Assembleia Popular é o órgão supremo do Estado na República Popular de Moçambique. Portanto, esta nova visão remete-nos para o entendimento segundo o qual o sistema de governo instituído em 1975 era parlamentarista, centrando todos os poderes do Estado na Assembleia Popular como órgão supremo do Estado. Nesta altura, o poder político era classista, pois pertencia, nós todos sabemos, a operários e camponeses, dirigidos e unidos pela Frelimo, que eram exercidos pelo poder popular. E nessa altura do poder popular, a Frente de Libertação de Moçambique era uma força dirigente sobre o Estado e possuía uma estrutura supraestadual. Este entendimento, a Frelimo era um órgão supraestadual, cabendo de orientar a linha política de todo o Estado,
aprovando diretivas através dos seus órgãos que se projetavam sobre a organização e funcionamento do Estado, incluindo a aprovação de normas com dignidade constitucional ou, pelo menos, sobrepunham as normas constitucionais. Nesta senda, e a título de exemplo, as diretivas econômicas e sociais aprovadas no terceiro Congresso da Frelimo ditaram profundas alterações ao nível da Constituição de 1975. No campo político, relevava o fato de alteração do centro do poder político da Assembleia Popular, que passou para o Presidente da República, situação que se mantém até hoje. E ao mesmo tempo, houve a transformação da Frente de Libertação de Moçambique em partido político de vanguarda, com a designação do Partido Frelimo, por sinal, único partido político na altura. Sobre esta matéria da transformação da Frente de Libertação de Moçambique, o presidente Chissano trouxe recentemente uma versão da história, segundo a qual, e citamos, no país realmente havia só um partido que não se chamava partido, mas Frente de Libertação de Moçambique. Não por opção de que nós devíamos adotar um regime de partido único, mas era um fato que no país só havia um partido genuíno, era o único partido que existia. Esta é a posição trazida. Porém, nós entendemos que a quarta tese do terceiro Congresso da Frelimo é bastante esclarecedora ao dispor de forma expressa que, e citamos, para levar a cabo esta tarefa de transição para o socialismo, impôs-se a criação de uma organização do Partido de Vanguarda da Aliança Operária Camponesa, dirigida pela ideologia científica do proletariado. E o mesmo relatório do terceiro Congresso dispõe que as duras batalhas da classe exigem que a classe operária, em estreita aliança com o campesinato, seu aliado fundamental, e com elementos progressistas de outras classes trabalhadoras, disponha de um partido de vanguarda, orientado pela ideologia científica do proletariado. A criação do partido surge como uma necessidade de desenvolvimento da revolução. No nosso país, iniciamos o processo revolucionário sem dispor do partido de vanguarda. A direção, no entanto, tinha um caráter de vanguarda. As forças populares de Moçambique, na prática, constituíam uma vanguarda organizada do povo. Por isso que aqui dizemos que o Partido Frelimo surgiu em 77 no seu Congresso. E voltando ao nosso tema do constitucionalismo, a Constituição da República Popular de Moçambique aglutinou vários valores fundamentais. Primeiro, temos o centralismo democrático que nós conhecemos e todos nós aprendemos, a fixação de regras de aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade, fora do articulado constitucional, a opção por uma economia centralmente planificada, o monopólio estatal dos setores sociais de educação e saúde, a existência de uma única espécie de tribunal judicial ou tribunal popular a diversos níveis, entre outros. Apesar de existir na altura uma única força política, a tal Frelimo, previa no artigo 39 a realização de eleições gerais em todo o território nacional e as primeiras tiveram lugar até um ano após a realização do terceiro Congresso em 1977. Nessa fase política, o Presidente da República, como órgão singular do Estado, não era eleito diretamente pelo povo, pois a assunção de poderes deste no Estado era por inerência das suas funções de presidente da Frente de Libertação de Moçambique. Neste sentido, seguindo estritamente as regras de eleições internas do partido, e uma vez investido no cargo de presidente da organização política, também o era no Estado, assumindo o cargo de presidente da República. No que tange ao sistema eleitoral para este segmento dos órgãos do Estado, nesta fase, o texto primitivo da Constituição de 75 não curou de forma expressa. Contudo, no parágrafo 2º do artigo 37 da referida Lei MAI,
dispunha que, até ulterior definição da composição e dos critérios de eleição dos membros da Assembleia Popular, esta será constituída pelos seguintes membros, e foi enumerando ministros e tanta gente. No mesmo ano, isto é, 25 de setembro de 67 a 4 de dezembro de 1977, foram realizadas eleições gerais em todo o país, cujo relatório de atividade da Comissão Nacional de Eleições foram aprovados e publicados no Boletim da República, número 150, primeira série, de 24 de dezembro de 77. Porém, os deputados e membros eleitos da Assembleia Popular e das Assembleias do Povo que passaram a desempenhar as suas funções foram realizadas nesse mesmo período. Para a administração do referido processo eleitoral, estava prevista a criação da Comissão Nacional de Eleições e também para coadjuvar esse órgão foi criado um Gabinete Nacional de Eleições que corresponde atualmente ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. Nesta fase do sistema eleitoral, foram realizadas 2 eleições gerais das Assembleias do Povo em 1986, tendo prorrogado até 1987 devido ao recrudescimento da luta dos 16 anos. É importante frisar que, em 1980, foram realizadas as eleições locais em todo o país, conforme se lê no preâmbulo da Lei número 586, de 26 de julho, Lei da Revisão Eleitoral. Por outro lado, definia o artigo 37 da Constituição que devem ser realizadas eleições em todo o território de Moçambique. A realidade moçambicana, acima descrita, contrasta com os teoremas ou paradigmas dos sistemas políticos monopartidários, porquanto, nestes sistemas, as eleições que se realizam visam apenas a legitimação da titularidade e do exercício do poder político já detido. Na verdade, a legitimidade do título de exercício nesses sistemas acontece com a tomada do poder a quando da sua proclamação. No período de análise, de acordo com a lei eleitoral, o sufrágio era universal, direto, pessoal, secreto e aberto, igual e periódico para a designação dos deputados da Assembleia Popular e membros das Assembleias do Povo a todos os níveis. E o sistema eleitoral adotado nesta época era o da representação maioritária. E isso as regras se sabem. Quanto à possibilidade de modificação, a Constituição de 1975 caracterizava-se por ser uma Constituição flexível, porquanto, ao nível constitucional, não havia normas procedimentais ou limites para a sua revisão, ficando, portanto, ao nível das regras gerais da aprovação das leis ordinárias. E a Frelimo, sendo uma instituição supraestadual, podia derrogar a Constituição da República, fato que aconteceu mais tarde, em 1984 até 1990, nas matérias atinentes à ordem econômica nacional, por outro lado. Referimos-nos à aprovação pelo partido da diretiva que orientava o governo para a sua aproximação ao Ocidente, aderindo à Organização dos Países ACP, à União Europeia, na altura a Comunidade Econômica Europeia, ao Banco Mundial, ao FMI e entre outras instituições. Estes fatos representam, na altura, um evoluir de pensamento e dos sentimentos dos dirigentes na altura. Foram verdadeiros antecedentes de ordem econômica inseridos no artigo 41 da Constituição, que veio a ser aprovada em 1990. Existem atuais querelas se em 90 se aprovou uma nova Constituição ou apenas foi uma revisão da Constituição de 75. Não quero trazer o debate, mas eu comungo da ideia de que em 90 houve uma transição constitucional não revolucionária. Muito bem. Por que é que nós entendemos que houve uma ruptura constitucional não revolucionária? É que os valores identitários do Estado moçambicano, que era o centralismo, a economia planificada,
o monopólio de educação e saúde pelo Estado e várias outras questões. Esses valores foram abandonados em 1990, liberalizando o setor social, liberalizando a economia para forças de mercado e uma série. Houve a introdução do multipartidarismo, situação que seria impensável em 1975. Na Constituição de 1990, a par de outras relevantes do Estado, do direito democrático, foi definido um novo sistema eleitoral na concretização do desiderado democrático. Nisto, penso que não precisamos de devagar tudo. O que fizemos foi a separação. Tínhamos o sistema eleitoral para o presidente da República, em que era por sufrágio direto, pessoal e periódico, e o critério de apuramento para o presidente da República era o sistema de maioria. Relativamente à Assembleia da República, os deputados eram eleitos por sufrágio direto pessoal também, mas as regras de apuramento eram do sistema de representação proporcional. Quando vamos para os governadores, situação atual, os governadores também são eleitos, apesar de constarem da lista de um determinado partido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, eles têm um edital e um boletim independente do governador e são eleitos pelo critério de maioria, mas essa tem que ser uma maioria absoluta, porque não ultrapassando a fasquia dos 50% dos votos para ser eleito, segue-se para a segunda via ou a segunda volta das eleições para poder obter a maioria. E com relação ao restante das listas, é sempre o critério de proporção. Quando vamos aos administradores, situação que a Constituição foi revista recentemente, os administradores teriam a regra dos governadores, mas como matéria que foi alterada ao nível constitucional, penso que não adianta neste momento estarmos a discutir a eleição dos administradores, incluindo a eleição da Assembleia Distrital. Para o sistema de eleição dos presidentes dos conselhos municipais e das assembleias municipais, segue a regra que já enunciamos. Para o presidente da Assembleia Municipal, para o presidente do Conselho Municipal, segue-se a regra de maioria simples, basta um partido ou coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores tiver que ter maioria na Assembleia, o respectivo cabeça de lista vai governar o município. Com relação à própria Assembleia, basta ter um voto a mais na urna para poder sagrar-se vencedor como maioria na Assembleia Municipal. O resto depois discute-se quem que vai presidir a mesa da Assembleia Municipal. Conhecemos várias realidades de partidos que conseguem maiorias e formam a sua mesa. Noutras situações é preciso coligações de partidos ou com um grupo de cidadãos eleitores para poder conseguir formar a mesa. Olhando para a situação que apresentamos para a eleição do Presidente da República, a eleição da Assembleia da República, a eleição dos governadores provinciais, a eleição das assembleias provinciais, a eleição dos edis das autarquias e das respectivas assembleias, podemos concluir que o país realizou eleições políticas desde 1977 até o presente momento, com base nas normas constitucionais ordinárias, tendo havido apenas falhas no período democrático monopartidário devido ao recrudescimento da guerra. De 1994, data das primeiras eleições gerais multipartidárias, o país nunca falhou cumprir com o calendário eleitoral estabelecido no nível constitucional, fato que nos orgulha como um país. Assim foram realizadas já 6 eleições gerais, para o próximo se realizará a 7ª eleição, e ao nível das autarquias já estamos nas 6º eleições autárquicas. Ao nível da legislação ordinária,
no que tange à eleição do presidente e de todos os outros órgãos, tem-se gerado uma sensação de que as vitórias são do gabinete e não da urna. Temos sugerido várias vezes que há uma necessidade de aprimoramento da legislação eleitoral para que as alterações não sejam realizadas no ciclo eleitoral respectivo, mas que seja com alguma antecedência. Ou também optar-se pela aprovação de um código eleitoral. Como é de ciência, nos sistemas pluripartidários, os eleitores desempenham um papel fundamental nos sistemas de governo, podendo estes, por sua vez, ser liderados por sistemas de partidos dominantes ou hegemônicos, ou por sistemas bipartidários, ou ainda por sistemas multipartidários, dependendo da posição do povo nas eleições e na sua preferência de voto. E se chegarmos aqui, coloca-se a questão apresentada e proposta pela Ordem dos Advogados. Será tudo o que nós dissemos alguma maturidade democrática? A resposta a esta pergunta está em cada um de nós. Por ser uma matéria sensível, por estarmos em pleno período eleitoral, por ser um dos que toma decisões em última instância em matéria eleitoral, e para evitar a quebra da ética e deontologia profissional, sabemos dizer que estamos no bom caminho democrático. Não sei se é maturidade democrática. E muito obrigado. Obrigado, conselheiro, pelos 20 e poucos minutos em que percorreu aqui a nossa história constitucional, o nosso constitucionalismo, e nos ajuda a olhar para o caminho já percorrido e percebermos que há aqui uma evolução. Do ponto de vista constitucional, há uma evolução dentro da mesma Constituição, fora da mesma Constituição. Portanto, tivemos a situação de 1975 até 1990, as alterações profundas que foram feitas, e este papel dirigente do Partido Frelimo, que na altura existia, provavelmente na altura, ou provavelmente o que mudou é a forma, no sentido bom. Antes estava tudo claro do ponto de vista constitucional, como é que qual era o papel do Partido Frelimo. Hoje em dia sabemos o que é que está na Constituição, mas há sempre esta pergunta: será que mudamos apenas as palavras, mas a realidade continua mesmo? Portanto, o tema aqui é olharmos um pouco para trás, esta evolução, e verificarmos se temos ou não maturidade democrática. Queria dar a palavra aos presentes aqui na sala, mas também aos que nos acompanham virtualmente. Por favor, o microfone é vosso. Não sei onde é que temos o microfone. Não sei onde é que anda o microfone aí. Portanto, está ali. Temos aqui bastonário Gilberto Correia, por favor. Sim, boa tarde mais uma vez. Uma vez que estamos aqui na Semana do Advogado, e apesar de provisoriamente exercer funções de conselheiro, vice-conselheiro do Tribunal Constitucional, Mateus Sais é um advogado, acho que faltou falar um pouco sobre a relação que o novo poder saído de 75, no âmbito da Constituição, tinha com a advocacia. Talvez fosse importante no contexto em que estamos, porque eu entendo que convivia muito mal com a advocacia. E talvez por isso alguns dos problemas que depois viemos a ter em termos de instabilidade social
gerado depois, porque passamos esse período, tem muito a ver com a supressão de alguns direitos. E não é por acaso que, ainda antes da independência, durante o governo de transição, uma das primeiras medidas que foram tomadas no governo de transição foi a proibição do exercício da advocacia. E se formos a ver aquele diploma legal, tem matérias estruturantes do Estado moçambicano que se pretendia então, e aquilo, ali a proibição da advocacia parece uma tarefa menor, mas afinal de contas não era. A advocacia foi considerada um empecilho e depois se percebeu, devido aos vários exageros que aconteceram, por que era importante que não houvesse advogados na implementação daquela Constituição e do processo revolucionário que seguiu. E mais, não só com a advocacia, como com juristas, porque não só nesses tribunais populares que o orador falou, tínhamos juízes que não eram advogados, aliás, até tivemos, até mais para cá, mas tínhamos juízes que não eram advogados, juiz-presidente, diziam alguns que, por exemplo, Niassa já teve um juiz-presidente que era médico, que foi indicado um médico para juiz-presidente. Como também nessa má relação com o direito, ou pelo menos entendido no sentido que entendemos hoje, foi com uma absoluta falta de juristas, foi encerrada a Faculdade de Direito, sem uma clara explicação até hoje por que o Estado encerrou a única faculdade numa carência de juristas que este país tinha, e foram desencartados algumas pessoas que faziam um trabalho próximo daquilo que era o advogado. E, efetivamente, só depois da Constituição de 90, que já fala do direito de defesa como um direito, uma garantia, é que depois surge a Ordem dos Advogados, em 94, já nos novos ventos da Constituição de 90, e que fez agora 29 anos, amanhã, 29 anos de criação, mas são 27 anos de exercício efetivo, porque a ordem só começou a funcionar em 96 até hoje. Então, gostaria de ouvir do nosso colega, que é advogado também, a que se deve essa má relação do poder, então, instituído com a advocacia, proibindo, depois fechando a Faculdade de Direito. Qual é a sua interpretação sobre isso? Obrigado. Obrigado, bastonário. Não sei se há mais bastonário Carlos Martins, e depois vamos lá no fundo. Obrigado. O bastonário Gilberto Correia abordou a questão da advocacia, portanto, o seu percurso nestes 48 anos. Eu iria abordar o Poder Judicial. Portanto, em 1978 foi aprovada a primeira lei de organização judiciária, e nessa lei há várias diretivas que saíram dela. Portanto, nós em 75, portanto, a linha dirigente, como muito bem disse, era do partido no poder. O ministro da Justiça é que indicava os juízes e tinha poder disciplinar sobre os magistrados. Isso muda em 1990 e, inclusive, cria-se ou aprova-se então a regulamentação que institui o Conselho Superior da Magistratura Judicial, e depois, mais tarde, vão sendo aprovadas outras leis de organização judiciária. Também acho que é preciso nós também tocarmos, gostaria de ouvir este evoluir, portanto, em que isto também vem na esteira da separação de poderes,
Portanto, há um órgão de gestão e disciplina dos magistrados que é diferente do Poder Executivo. Portanto, e ela é criada efetivamente tendo em vista a separação de poderes. Mas na lei da função pública, salvo erro, é a 12, também vem lá indicado como um dos órgãos da administração pública o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Qual é a sua visão? Entende que este organismo devia ter sido fixado numa lei em que se indicam várias instituições instituições do próprio Estado ligados ao Executivo, ou ela devia estar separada por ser de um outro poder? Então, também aqui gostaria de ouvir a sua opinião sobre este evoluir da Constituição relativamente ao Poder Judicial também. Obrigado. Obrigado. Temos lá no fundo mais uma pedido. Vamos fechar, vamos ouvir o conselheiro Mateus Sais. Sim, sim, por favor. Muito obrigada. Boa tarde. Eu sou Ângela Munliana, advogada estagiária. Primeiramente, congratular a forma como o Dr. Mateus Sais falou aqui da nossa Constituição, as que antecederam-nos e a atual. A República de Moçambique é um Estado de Direito moçambicano, aliás, é um Estado de Direito, portanto, falou muito bem o bastonário Gilberto Correia, quando falou do Estado de Direito, inclusive como se destrói o Estado de Direito. A minha questão é, gostaria de ouvir uma opinião do Dr. Mateus. O que é que está a falhar para atingirmos esta maturidade democrática? Uma vez que o tema que deixou ficar aqui são os 48 anos da Constituição da República de Moçambique, maturidade democrática. A minha questão é mesmo esta. O que é que está a falhar para que atinjamos esta maturidade democrática? Muito obrigada. Conselheiro, tem aqui estas 3 intervenções, por favor. Boa noite mais uma vez. E agradeço as contribuições apresentadas, porque, na verdade, o bastonário Correia trouxe mais contribuições do que questões a colocar, mas eu também hei de esclarecer melhor as questões aqui. O volume que eu tenho aqui na mão tem 30 páginas. Acho que notaram que quando eu cheguei ali, tinha óculos, depois tirei óculos, depois fui pôr, tirei. Não consegui ver por causa da luz. Muita coisa ficou fora da leitura e por isso que deixei a leitura e fui dando alguns passos. Mas no trabalho escrito, escrevi muita coisa e também restringi o tema. Eu dizia que ia debater a evolução constitucional e o sufrágio, porque a democracia ou maturidade democrática está em diversos quadrantes da Constituição. São várias matérias que podiam ser abordadas como maturidade democrática ao nível da evolução constitucional, mas optamos por a evolução no campo eleitoral ou do sufrágio, foi o que dissemos logo à partida. Mas isso não nos faz fugir, comentar os temas que aqui foram apresentados. Nós dizíamos que logo que ascendemos à independência, a identidade axiológica do Estado moçambicano era de um centralismo democrático. Havia um único poder do Estado que devia estar centralizado na Assembleia Popular. Mas os ventos de mudança imediatamente ocorreram 2 anos depois para o 3º Congresso. Disseram, mas como é que vai ser a Assembleia Popular chefe do poder do Estado ao invés de ser um presidente da República? E isso foi decidido no 3º Congresso, a transmutação dos poderes da Assembleia Popular para o presidente da República. Por isso que dizíamos logo no início que o figurino desenhado em 75, que era quase do parlamentarismo, acabou desembocando para o presidencialismo imperfeito. E nestes valores proclamados na Constituição de 75, em que no campo político era
o centralismo do poder, não separação, de acordo com Montesquieu lá no século XVII, século XVIII, mas nós recuamos do século XVII para o século XX para um centralismo do poder. Dizíamos também na área econômica, área social, nos tribunais, reconhecia só o Tribunal Judicial, em que havia do distrito, da província e o Supremo. E só mais tarde, com a abertura em 90, que... Qual era um dos valores fundamentais que o novo Estado em 75 achava que devia criar? Era, primeiro, esbater a exploração do homem pelo homem, que eram estruturas retrógradas, como se dizia, do homem. Tinha que se formar um homem novo, em que aparecia com esse espírito de exploração pelo outro homem. E a advocacia, em 75 e nos anos seguintes, logo após a independência, era tida pelo regime como sendo um instrumento ou como estrutura de exploração do homem pelo homem. Eram estruturas capitalistas e lutava-se para a construção de um socialismo democrático. Então, era defensável na altura que se abolisse a advocacia, porque representava reminiscências de uma exploração ou do regime anterior fascista. Este foi o pensamento havido na altura. Não digo que eu defendo esta posição. Estou a tentar apresentar os argumentos que na altura foram apresentados pelo governo para esta situação. O que levou a esta situação do centralismo do poder do Estado? É que o governo, tribunais, parlamento eram o único poder. E lembra-se perfeitamente que nas minutas dos tribunais aparecia a República Popular de Moçambique, Ministério da Justiça, Tribunal Supremo, ou Tribunal Popular Supremo, Tribunal Popular Provincial, Tribunal Popular Distrital, para chegar ao distrito. Significa que todas essas estruturas que nomeei estão dentro do único poder. E essa visão foi abandonada em 90 com a introdução da separação de poderes. Já tínhamos, a partir de 90, poder legislativo, poder judicial e poder executivo, mas interdependente entre eles. E foi nessa altura que passamos a ter o verdadeiro poder judicial, porque em 75 não havia poder judicial, havia função judicial, uma função legislativa e uma função governativa, centrada no início no Parlamento e depois passou para o Presidente da República. Penso que esta é a situação que ocorreu. Falou também de suspensão da atividade da Faculdade de Direito. Houve um debate recente, acho que há um mês atrás, houve um post no grupo do professor da UEM, não sei se lembra, em que se apresentou o texto que o presidente Samora Machel, na Assembleia Popular, estava a discursar. Foi num discurso no Parlamento que disse: podem fechar aí a faculdade. Não houve um ato normativo para impedir o exercício da atividade da Faculdade de Direito. Foi o que aconteceu. Mas também nós dissemos que nessa altura, quando falamos do partido Frelimo, estamos a falar também dos seus órgãos, incluindo o presidente do partido. Eles tinham uma posição supraestadual. As orientações que se davam no comício, as reuniões, a visão clara do partido constituíam normas que podiam sobrepor-se à ordem jurídica, incluindo a ordem constitucional podia ser alterada. Demos um dos exemplos há pouco tempo. Quando se disse que, presidente Samora, por favor, estamos a ficar asfixiados com fome, com miséria. Queremos comida para o povo. Precisamos de investimento. Os nossos irmãos do leste não estão a nos dar nada. Por favor, aproxime o Ocidente. Quando que foi? Foi em 84, quando o presidente Samora Machel ordenou que se virasse para o Ocidente. São os antecedentes da Constituição de 90, na área econômica. O país aderiu ao FMI, foi em 84. Aderiu ao Banco Mundial,
foi cooperação com a Europa, com a própria América, foi em 84. E foi o FMI que ensaiou, não sei se é o termo que posso dizer, produziu políticas de reestruturação econômica que acabaram entrando em vigor no dia 1 de janeiro de 87. Foi muito antes da Constituição de 90. Como que essa situação ocorreu, abandonar a economia planificada e entramos na economia de mercado em 84? É porque a decisão tomada pelos órgãos da Frelimo orientaram o governo para se aproximar ao Ocidente. E isso está escrito, tem documentos. Essa aproximação significou o quê? A suspensão das normas constitucionais que balizavam sobre a economia planificada e, em seu lugar, substituir com uma diretiva do partido para poder introduzir a economia de mercado. E em 90, como sabe, foi apenas a formalização de normas constitucionais aprovadas pelo partido muito antes de 90. Tudo isso desencadeou-se em várias áreas. O multipartidarismo, democracia multipartidária, uma série de coisas. E eu dizia aqui no fim, só para esclarecer um fato, eu dizia, quando há uma boa campanha eleitoral dos partidos, das coligações, e vão votar, vamos estudar qual é a tendência do eleitorado. Porque muitas vezes eu ouço falar aqui todos os dias, há um partido aqui dominante, nunca deixa os outros, a política é mesma desde 75 para cá. Fala-se. Mas por que isso acontece? É porque quando há uma maioria esmagadora de votos para um partido, cria situações de sistema de governo liderante ou de domínio. Mas quando o povo aposta em duas forças políticas, criando equilíbrio no parlamento, estamos nos tais sistemas bipartidários. Estamos na situação da América, podemos ficar 200 anos na América, havemos de ouvir só democratas ou republicanos, democratas, e eles alternam o governo. 2 mandatos, 2 mandatos, 2 mandatos, 2 mandatos. Com exceção do Trump, que agora tem 1 mandato, e parece que o Biden também vai ter 1 mandato. Não estou a vaticinar nada, mas estou só a dizer. Agora, quando o povo vai ao voto e acha que tem que confiar nos pequenos partidos, nos grandes e em todos, partilhando o poder a partir da Assembleia Municipal, a Assembleia Provincial, a Assembleia da República e em diversos outros órgãos do Estado, estaremos ali em presença de quê? De equilíbrio de poder, de representação a todos os níveis. Estaremos no sistema de partido, de governo multipartidário. Mas também não pode ser a lei que diga tem que ser sistema multipartidário, ou tem que ser sistema bipartidário, tem que ser sistema de partido dominante. É o povo que desenha esse esquema através da tendência do seu voto. Mas, pronto, a questão colocada pelo ilustre bastonário sobre o poder judicial comentou e deu resposta uma parte, que dizia que a separação de poderes em 90 é que facilitou a organização do poder judicial. Mas colocava a questão de podemos colocar as normas de organização e funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial na lei da organização, não é? Ou então devia ser um instrumento independente de gestão. Como minha opinião, e isso resulta de uma reflexão já há bastante tempo, pelo menos já há mais de 1 ano sobre o assunto, coloca-se exatamente a questão, por exemplo, de designação dos juízes para o Conselho Constitucional. O que está escrito na Constituição da República? Um juiz provém do Presidente da República, 5 do Parlamento em função da representação proporcional e 1 do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Hoje se pergunta, e o Conselho Superior da Magistratura Judicial Administrativa onde fica?
E o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, onde é que fica? Por que que se escolheu uma e afastou-se outra? É que houve uma subveniência de fatos ou instituições que foram afastados na altura ou por desconhecimento ou porque não existiam essas instituições. Essa reflexão chega a essa discussão. Não se pode unificar essas magistraturas de disciplina do judiciário, do administrativo e do Ministério Público numa lei única, num estatuto único do Conselho Superior. É uma reflexão que está sendo levada a cabo. E depois dessa reflexão, pergunta-se, não se pode ter um sistema unifilar do sistema judicial. Em vez de termos Tribunal Administrativo, Tribunal Supremo, Conselho Constitucional, não podemos ter um único tribunal e esses atuais tribunais serem secções do único tribunal e termos aquilo que os outros chamam no sistema anglo-saxônico Chief Justice, um chefe da justiça em que seria único para todo o setor da justiça. O que se passa hoje é que são vários chefes, o Chief Justice, por cada um na sua jurisdição, puxa, eu sou o Chief Justice, eu também sou o chefe, também é chefe também. Então, isso gera um debate que é muito importante levar a cabo. Não passa só de uma lei autônoma, mas talvez de estudar uma estrutura toda do sistema judiciário moçambicano, incluindo a tal transformação do Conselho em tribunal, como o Dr. Timbane já li uma vez um artigo dele sobre isso. A última questão, o que está a falhar na maturidade democrática? E eu dizia no fim que, por questões éticas e de deontologia profissional, para não emitir opiniões públicas sobre matéria política, eu não disse que estávamos numa maturidade democrática. Eu dizia que estamos no bom caminho democrático. Foi de propósito. Dizia isso porque não consegui ver com o percurso que eu estava a fazer que houve recuos ou avanços na democracia de Moçambique, na perspectiva que tinha desenhado binômio Constituição e sufrágio na concretização da democracia. Mas, se achar que houve recuos, tem que se questionar por que há recuos. Se houve avanços, temos também de saber por que o avanço. Mas, dizia que não falhamos nenhum pleito eleitoral, cumprimos escrupulosamente, a martelo, a escopo, a força, mas desde que se introduziu o sistema multipartidário em 94 até a presente data, não houve falha de nenhum ciclo eleitoral. E nessa perspectiva, estamos no bom caminho. Maturidade democrática, acho que o professor Timbane quer me ajudar. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro. Não vou ajudar. Queria só comentar aqui duas, três coisas. Acho que o setor da justiça e neste âmbito a ordem tem um papel extremamente importante para dinamizar aqui esta discussão sobre o poder judicial, sobre a organização do poder judicial, porque efetivamente nós temos estado a acompanhar uma evolução no nosso país. Quando nós olhamos para a Constituição, fala do Conselho Superior da Magistratura, que indica um juiz para o Conselho Constitucional. Eu lembro-me, como se tivesse sido ontem, quando esta questão foi discutida. O professor Severino colocou aqui um aspecto extremamente importante, a questão do fortalecimento das instituições. E as nossas leis, muitas vezes, incluindo a Constituição, são elaboradas de forma que não permite este fortalecimento e até põe em causa esta própria maturidade. Quando nós olhamos, por exemplo, a Constituição foi agora alterada foi alterada por causa de um artigo, percebemos a fragilidade institucional em que nos encontramos, a fragilidade da nossa democracia. Mas eu dizia que a ordem tem um papel extremamente importante para promover um debate no interior do poder judicial relativamente a essa questão de, afinal de contas, como é que tem que estar a arquitetura do funcionamento do poder judicial. Choca-me um pouco quando numa lei que não tem nada a ver com o poder judicial esteja lá alguma coisa relativa ao Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura
judicial, ou seja, qual for é o autogoverno, no caso dos tribunais, e é muito importante o papel que ele tem e a própria legislação que regula este autogoverno dos tribunais. Temos ouvido nos últimos tempos questões financeiras que põem em causa a independência do poder judicial, e creio que isto pode ajudar muito nesta nossa maturidade democrática. O professor Severino abordou aqui duas questões importantes. Uma delas é essa questão institucional, de fortalecimento das instituições, o fortalecimento do poder judicial e do poder legislativo. É extremamente importante para nós podermos ter uma maturidade democrática. Não pode haver aqui um tripé em que só um pé é que está bem assente e os outros pés não estão assentes, estão dependentes não do outro tripé, que é do governo, mas de um órgão supra-estadual ou supra esses três pés, e creio que teremos sempre dificuldades nestas questões. O que está a falhar, o professor Severino Nguyen aqui ajudou um pouco a explicar o que é que está a falhar. Eu acredito que sobre essa questão do encerramento da faculdade de Direito, que o conselheiro deu ali uma voltinha, ainda temos de perceber muito bem, porque quando nós começamos em 75, chegamos a 83, 83 é o apogeu, porque se em 75, 64 foi proibido o exercício da função da advocacia, em 83 foi encerrada a Faculdade de Direito, quer dizer, até os tribunais não mereciam ter, até podemos dar de barato, pronto, a advocacia, como foi aqui referido, exploração do homem pelo homem, e os tribunais, e o próprio Estado não não precisava de juristas, mas como eu dizia, eu acredito que ainda teremos uma explicação muito clara sobre o que é que efetivamente aconteceu. O que é certo é que aquilo que está escrito, ainda há pouco estava a ler o tal comunicado que o conselheiro fazia a referência, o que está escrito não é efetivamente aquilo que aconteceu na altura. Acho que ainda temos de perceber, porque isto é extremamente importante, porque se nós estamos aqui a falar da maturidade democrática e se nós olharmos um pouco para trás e percebermos os solavancos que a construção do nosso Estado teve, aí iremos perceber, afinal de contas, o que é importante, o que é essencial que nós temos de olhar para que situações do género não voltem a acontecer. Esta maturidade, temos que evoluir, não podemos regredir. Queria, por isso, agradecer o conselheiro por estas notas que aqui trouxe e que continue disponível para a sua ordem. Ela precisa dos seus membros, estando na advocacia ou não, e agradecer a ordem também por me ter convidado, e ao nosso vice-presidente do Tribunal Supremo por estar aqui, e dizer-lhe que a ordem é amiga dos magistrados, no caso magistrados judiciais, e só juntos é que poderemos construir não um poder judicial forte, que ele é importante, mas um Moçambique melhor. O que nós queremos é um poder judicial forte, porque vai contribuir para uma advocacia forte, vai contribuir para um Moçambique melhor. Bastonário, obrigado, e por nós é tudo. Obrigado. Muito obrigada aos painelistas, e nós damos por encerrada a nossa sessão. Informar que do lado de fora temos um lanche para nós que conseguimos ficar até o fim. Os que estão de forma virtual podemos enviar via Zoom. Muito obrigada.
Now show me the man who to cross your titan hand and tell your story.